Boa noite a todos. Paz do Senhor, amém? Coloque-se de pé, por favor, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Os irmãos puderem acender a luz aqui, tá bom? Romanos capítulo 12. Obrigado. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, hoje nós pretendemos encerrar uma série de 4 mensagens que nós começamos. Hoje seria a 4ª mensagem sobre esses 2 versículos, e nessa pregação de hoje, nesse estudo de hoje, eu gostaria de focar com vocês principalmente a parte B do versículo de número 2. Eu tenho usado algumas traduções diferentes nessa sequência de mensagens, de pregações, e hoje eu estou trazendo uma tradução que é Almeida século 21, que até então nós não tínhamos utilizado. Então eu vou ler aqui na Almeida século 21, depois vocês acompanhem ou pelas suas Bíblias ou pelo telão, e logo depois nós vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor nos abençoe. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler novamente o versículo tema, que é a parte B do versículo 2, que fala assim: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai santo e bendito, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e diante da Sua presença santíssima, Deus, confessamos as nossas falhas, Senhor, todos os nossos pecados, Pai, aqueles, Senhor, dos quais nos lembramos e aqueles que nos são ocultos, ó Deus. Purifica-nos agora, a mim e aos meus irmãos, ó Deus, e prepara-nos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que de nós mesmos nada temos para oferecer, mas precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Então, por favor, Pai, fala comigo, fala com os meus irmãos através da Tua palavra, venha nos edificar, Senhor, venha fortalecer a nossa fé, nos corrigir, nos ensinar, nos instruir na Tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, verdadeiramente orientados e alimentados pela Tua palavra. É a nossa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Conforme eu disse aqui então, nós pretendemos hoje encerrar essa 4ª mensagem, essa sequência de 4 mensagens sobre esses 2 versículos de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Então a primeira mensagem, aqueles que não assistiram as três últimas mensagens, depois podem acessar aí pelo aplicativo da igreja, tem as mensagens, é legal que vocês assistam todas, mas apenas falando rapidamente, na primeira mensagem, nós focamos na questão do corpo, nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, então a gente falou bastante da questão do corpo. Na segunda mensagem, aqueles que estiveram aqui comigo, eu até passei 2 pequenos vídeos, nós falamos da questão da conformação e da transformação. Então, para falar da conformação, a gente usou o camaleão, falando da conformação com esse mundo. E da transformação, a gente falou daquela lagarta que se transforma em borboleta. Então, mais ou menos foi esse o assunto da segunda mensagem. Na terceira, que foi a última mensagem que a gente pôde trazer para os irmãos aqui, a gente falou justamente da renovação da mente. Então, nós falamos, que essa palavra, ela nos exorta a nos transformar através da renovação da nossa mente, e que isso passa,
pelo fato de nós entendermos de uma maneira geral qual é a nossa posição. E entendendo a nossa posição em Cristo, nós vamos entender também a nossa direção, né? E finalmente o propósito para o qual nós estamos aqui, né? O propósito de tudo isso, que é participar da família de Deus e nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Então, naquela última mensagem, eu coloquei um tema, né? Eu coloquei que o tema daquela mensagem era a chave para o viver vitorioso, falando, né, que essa renovação da nossa mente, não focarmos às vezes num pecado específico ou num problema específico, seria a chave para o viver vitorioso, mas sim assumirmos a nossa posição, entendermos a nossa posição nessa grande família cristã diante, né, desse grande fato que aconteceu a nós, que é a nossa salvação. Então hoje, focando aqui nessa parte final, né, nessa parte onde o apóstolo vai falar que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, e aí ele vai falar o tema dessa mensagem aqui, o para quê, né? Por que nós temos que ser transformados, ou para que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu puder dar um tema para essa mensagem, o tema eu acredito que seria a meta da vida cristã. Qual é a meta da vida cristã? Eu acredito que todos nós temos algumas metas na nossa vida, né? E é bom você ter metas em diferentes áreas da sua vida. A meta permite que você concentre esforços, né? E a partir do momento em que você se foca e concentra os seus esforços, fica um pouco mais fácil de atingir os objetivos, né? E quando o apóstolo ele chega nessa parte final do versículo 2, ele vai justamente falar isso. Olha, para que vocês têm que renovar a mente de vocês? Qual é o objetivo disso? Qual é a finalidade, né? Então, quando a gente estuda esses versículos aqui, os comentadores da palavra eles se dividem, né? Alguns falam que esse é o objetivo, né? Então, o objetivo da renovação da mente é para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E outros, né, vão falar que esse é o resultado, né? Então, o resultado, se você renovar a sua mente, se nós renovarmos a nossa mente, então, nós vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu, particularmente, acho que os dois estão certos, né? Isso é tanto o objetivo da renovação da mente, e por isso eu coloquei o tema a meta da vida cristã, né? Eu acredito que a meta da nossa vida cristã é nós experimentarmos, né, essa vontade de Deus, nós nos conformarmos à vontade de Deus, né, nós fazermos a vontade de Deus e aí então experimentarmos, né, essa vontade que para nós será boa, agradável e perfeita. Então, tanto o objetivo quanto o resultado estão certos, né? E hoje eu quero falar, né, especificamente dessa parte final, dessa questão da vontade de Deus. O que seria essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Só que se eu entrar nessa parte final, né, eu acredito que muitos aqui não tenham acompanhado toda a sequência das 3 mensagens, eu acho que fica um pouco, né, perdido o assunto. Então eu preciso falar antes, rapidamente aqui, né? Às vezes alguém está aqui vendo somente essa mensagem, ou alguém vai acompanhar pelo vídeo somente essa mensagem, e é importante que essa pessoa entenda o porquê que ela tem que renovar a mente dela e como ela tem que renovar a mente, né? Senão eu já vou chegar lá no objetivo, no resultado, mas sem explicar, ainda que seja rapidamente, o porquê que nós precisamos renovar essa mente e o como, né? E quando a gente vai falar do porquê, né, quando você pergunta para você mesmo, quando eu pergunto para mim mesmo, por que eu preciso renovar a minha mente, né? Não só porque é um mandamento, porque está aqui na palavra de Deus, porque é um imperativo, mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, né, lá no livro de Gênesis, a gente entende o seguinte, que todo ser humano que nasce, né, fisicamente falando, ele nasce, eu diria que com um problema, que eu posso chamar de um problema ao mesmo tempo congênito e hereditário.
né? Congênito por quê? Porque eu acredito que esse problema, nós temos ele já no ventre da nossa mãe. Antes de nós virmos a esse mundo, a gente já tem esse problema. E hereditário porque nós herdamos dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva, né? Que foram os primeiros pais da humanidade. E esse problema nós sabemos, né, que é o pecado. E aqui no nosso estudo, né, eu diria que esse problema é a mentalidade da natureza humana. Ou seja, toda criança que nasce, né, você olha uma criança se formando no ventre da sua mãe, e às vezes aquela criança nasce, né, aquela coisa mais linda, bonita, inocente, só que existe ali um problema espiritual com aquela criança, né? Aquela criança, ela nasceu com aquilo que a Bíblia vai chamar da inclinação da carne, ou da mentalidade da natureza humana. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que todos nós, toda a humanidade, ela nasce com esse problema espiritual. Todos nós nascemos com uma inclinação para o pecado, né? É por isso que a gente sempre fala aqui, né, que por mais que uma criança, né, vamos imaginar que você conseguisse pegar uma criança e criar ela longe de todas as outras crianças, num ambiente, né, sem influências desse mundo, ainda assim, ela iria aprender a pecar sozinha, né? Ela pecaria naturalmente. Por quê? Você não precisaria ensinar ela a ter imaginações más ou erradas. Você não precisaria ensinar ela, às vezes, a trapacear. Você não precisaria ensinar ela a cobiçar. Você não precisaria ensinar ela a mentir. Você não precisaria ensinar uma série de coisas aqui que a gente pode ficar aqui a noite inteira classificando como pecado. Por quê? Porque é um problema congênito. Porque é um problema que já nasce com a gente, né? Ainda que nos primeiros anos da infância a gente não tenha essa consciência, mas é algo que a Bíblia coloca como sendo um fato, e nós herdamos isso de Adão, né? É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar, né, que não há um justo, nenhum sequer, que todos pecaram e estão destituídos da graça, né, de Deus. Enfim, o apóstolo, ele vai falar também ali em Romanos, né, capítulo 5, que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Então nós nascemos com esse problema. Então, aonde que eu estou querendo chegar aqui? Nós estamos falando da renovação da nossa mente. E por que a gente tem que renovar a nossa mente? Porque a gente nasceu com uma mente inclinada para o pecado. Nós nascemos com a mentalidade da natureza humana. E quando aconteceu isso? Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Às vezes a gente lê, né, a história de Adão e Eva, e a gente começa a romantizar demais aquilo, ou transformar aquilo quase que numa fábula, né? Mas às vezes a gente nem entende, né? Dependendo mas o pessoal ainda fala da maçã, né? Porque comeu a maçã, comeu o fruto, né? Na verdade, irmãos, quando a gente começa a estudar Gênesis capítulo 3, eu peço que depois você leia na sua casa, você percebe que o pecado entrou ali muito antes, às vezes, de pegar o fruto. Porque olha só, quando a serpente, né, utilizada por Satanás, ela começa a dialogar com Eva ali, e ela começa a questionar o quê? As ordens de Deus. Ela começa a questionar o quê? A vontade de Deus. Olha o texto que a gente está estudando hoje. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Satanás, utilizando ali a serpente, ele chega para Eva e fala assim: foi assim que o Senhor disse. E Eva começa a conversar com ele ali, e ele começa ali a inverter a coisa ali, e por final ele fala para Eva, não, mas não é bem assim não. Na verdade, Deus está escondendo isso de vocês. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele. Olha só, no momento em que Eva, ela dá ouvidos à voz da serpente, nesse momento, o que acontece? Ela está questionando a vontade de Deus. E quando nós questionamos a vontade de Deus, nós questionamos a Deus, porque Deus é perfeito.
nós estamos questionando, quando você questiona Deus, você está questionando todos os atributos de Deus. Olha só, quando eu questiono a Deus, quando você questiona a Deus, você está questionando a bondade de Deus, você está questionando a justiça de Deus, você está questionando a sabedoria de Deus. Então, naquele momento daquela tentação, o que a serpente estava fazendo com Eva ali, era justamente esse questionamento. Ele estava falando o seguinte, falando, não, peraí, a vontade de Deus não é boa do jeito que você está pensando. A vontade de Deus não é agradável para vocês, a vontade de Deus não é perfeita. É muito melhor que você coma, e você vai ser igual a Deus. Então observe a sutileza do que acontece ali, e a grandeza do que acontece ali. Porque naquele momento, no momento em que Adão e Eva, eles, dentro da sua mente, eles pensam assim, não, peraí, a vontade de Deus não é o melhor para mim, e eles, possuidores que tinham do livre-arbítrio, eles tomam a decisão moral de ir lá e pegar daquele fruto e comer daquele fruto. Nesse momento, eles estão questionando essa vontade de Deus, e nesse momento, eles caem ali, e a humanidade, ela passa a ter, a partir daquele momento, esse problema que eu estou citando aqui. O problema da mentalidade errada. Então hoje, toda pessoa que nasce, nós nos incluímos, eu me incluo, todos nós estão incluídos nisso, nós nascemos com essa mentalidade errada. Por que a gente precisa renovar a nossa? Porque a mentalidade nossa é a mentalidade da carne, é a mentalidade da natureza humana. E o que é essa mentalidade da carne? É uma mentalidade, muitas vezes, animal, se eu posso dizer assim. Porque a pessoa que tem, né, a pessoa desse mundo com a mentalidade dessa carne, ela tem uma perspectiva de que esse mundo é tudo que existe. Ainda que ela tenha medo de que possa acontecer, de ter algo depois, na cabeça dela é melhor ela se convencer de que essa vida aqui é a única que existe e que tudo vai acabar aqui. E pensando assim, ela vai ter sempre um pensamento voltado para as coisas dessa terra, sempre para as coisas materiais. E o que vai ser a tendência dessa pessoa? Pensar somente em coisas materiais e viver em função das coisas desse mundo. Ela vai viver para poder comer, para poder beber, para poder se entregar aos prazeres que ela puder se entregar a esse mundo. Ela vai viver pensando em coisas apenas desse mundo, pensando em status, pensando em posição social e etc e tal. Essa é a mentalidade da natureza humana, irmãos. E todos nós nascemos com essa mentalidade. Esse é o problema. Todos nós nascemos com essa inclinação, que nós vamos dizer assim, que é a inclinação da carne. Coloca, por favor, para mim no telão, Romanos 8, 7. Romanos 8, 7 diz assim, que a mentalidade da natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então essa é a mentalidade, irmãos, com a qual todo ser humano nasce. Essa é a mentalidade que existe hoje em toda pessoa que não nasceu de novo, toda pessoa que não foi regenerada, toda pessoa que não foi salva, ela tem essa mentalidade. E o apóstolo vai dizer que essa mentalidade, ela é inimiga de Deus, ela está contra Deus. Observe que acontece a mesma coisa que aconteceu ali no jardim. É uma mentalidade que muitas vezes questiona Deus, é uma mentalidade que muitas vezes coloca a sua vontade, a minha vontade, ainda que seja pecado, na frente da vontade de Deus. E para isso, nós temos a ajuda não só dessa mentalidade que está em nós, dessa inclinação da carne, nós temos a ajuda desse mundo, né, do sistema desse mundo, e nós temos ainda a ajuda de Satanás, né, se eu posso dizer assim. Então, olha só, existe a mentalidade em nós, que já está errada, e mais todo o esquema desse mundo, que Paulo está falando que a gente não pode se conformar a esse esquema, e mais todas as forças espirituais da maldade te empurrando para esse lado dessa mentalidade.
Entende por que precisa ser renovada essa mentalidade? Entende por que precisa dessa transformação na nossa mente? Por que precisa dessa transformação no nosso entendimento? Então, a partir do momento que você percebe isso, você percebe o seguinte, fala, gente, mas eu tenho que romper com essa mentalidade. Não tem como. Não tem como ser um filho de Deus, não tem como você ir morar na eternidade com Deus vivendo nessa mentalidade. E como que se rompe com essa mentalidade? Aí tem um grande problema, né? Se eu posso dizer assim, que muitos que não entendem a verdadeira doutrina cristã distorcem isso. Muita gente acha o seguinte, que basta você entender quais são os princípios cristãos, quais são os ensinamentos cristãos e aplicar isso. Quantas vezes, às vezes vocês veem grandes autoridades, sejam autoridades do meio evangélico, pastores, ou do meio católico, o próprio Papa, falando às Nações Unidas, né? Mas nós precisamos praticar isso e praticar aquilo, princípios cristãos. Só que na verdade, irmãos, isso é pura perda de tempo. O que deveriam falar lá é: vocês precisam nascer de novo. Por quê? Porque é impossível verdadeiramente as pessoas viverem a vida cristã sem nascerem de novo. Então, quando é que a gente começa a romper com essa mentalidade? No momento em que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo, entende? Então nós estamos falando aqui, essa mensagem aqui é para pessoas que foram transformadas. Se você não for transformado, tudo isso que eu estou falando aqui vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se você não for uma pessoa transformada, se você não nasceu de novo, se você não for uma pessoa salva pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos aqui numa noite de ceia, em que nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós lembramos do sangue de Cristo. Se você não foi alcançado por essa tão grande salvação, por aquilo que aconteceu na cruz, se você não é regenerado, se você não nasceu de novo, tudo isso é muito chato para você. Tudo isso não tem interesse nenhum para você. Então, olha só, essa renovação da nossa mente, o primeiro passo é o quê? É essa transformação. E essa transformação que ocorre na regeneração, no nascer de novo, ela acontece quando o Espírito Santo, ele toca na tua vida, ele toca na minha vida, e ele começa a mostrar quem somos nós e quem é Deus. E aí a gente começa a ter uma mentalidade diferente. A gente começa a entender o tamanho do nosso pecado. A gente começa a entender a profundidade da nossa iniquidade e o quanto isso é ofensivo a um Deus santo. E o Espírito Santo começa a incomodar o nosso coração. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. E algo começa a acontecer e você se convence, né? Ou você é convencido, eu posso dizer assim, pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa fazer alguma coisa. E o Espírito Santo de Deus, ele não age sozinho, ele age através da palavra de Deus. E aí ocorre o quê? O novo nascimento, ocorre a regeneração. Então esse é o primeiro passo na transformação da mente. Mas quando a gente segue aqui para frente, né, e aí eu vou entrar agora já quase que no assunto que eu quero chegar com vocês, a gente tem que se perguntar, bom, mas então eu fui salvo, então eu tive uma convicção de pecado, então eu pedi a Jesus Cristo para entrar na minha vida e para me salvar do pecado, mas e como que eu tenho que agora transformar a minha mente? Porque isso, irmãos, se isso está escrito aqui, e está escrito para crente, está escrito para cristão, está escrito para pessoas salvas, regeneradas, é porque nós temos que fazer alguma coisa, entende? Não é só você, Senhor, então transforma a minha mente aí. Não, vocês têm que transformar a vossa mente, vocês têm que transformar essa mente pela renovação, vocês têm que fazer isso, nós temos que fazer isso. E como que é que nós fazemos isso? Também através do Espírito Santo de Deus. Quando nós clamamos ao Espírito Santo de Deus e nós começamos a nos familiarizar com a palavra de Deus. O que é se familiarizar com a palavra de Deus? Olha só,
Do ponto de vista social, nós temos pessoas que são estranhas para nós, não é verdade? Eu não conheço essa pessoa e ela não me conhece, então eu sou um estranho para ela, ela é uma estranha para mim. Depois nós temos pessoas que a gente pode chamar de colegas, né? Aqueles que a gente tem um contato superficial. Depois nós temos os amigos, que são aqueles com os quais nós temos um contato mais profundo, mais estreito. E por último nós temos os familiares, aqueles com os quais nós moramos na mesma casa. Então olha só, o teu contato com o teu familiar é um contato íntimo, é um contato dia a dia. Você vive com eles, você vive com a sua família. Então se familiarizar com a palavra de Deus é você ler a palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo, estudar, ouvir essa palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus, até que tudo isso se torne parte de você e que você comece a praticar tudo isso. Porque pregar aqui sobre uma transformação da nossa mente, falar disso aqui não é tão difícil. E você ouvir isso aí é mais fácil ainda. Mas praticar isso, realmente ter uma mente renovada, realmente ter uma mente que busca no seu dia a dia essa vontade de Deus boa, agradável e perfeita, irmãos, não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Porque ainda tem o resquício daquela mentalidade da natureza humana. E nós somos criaturas de hábitos. Então, volta e meia, você tem que travar aquela luta com a tua mente carnal. É como se escorregasse. Sabe uma coisa que você pega e escorrega? E está escorregando, você vai lá e pega de novo e leva para cima de novo. E está escorregando para o lado da carne, está escorregando para o lado do mundo. E você vai lá e traz de novo. É assim. Então, não é fácil. Mas se familiarizar com a palavra é isso. É você entender que Deus te criou para quê? Deus te criou para Ele. O ser humano, né, quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria para quê? Para que haja um companheirismo. É por isso que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados para quê? Para sermos amigos de Deus, para compartilharmos a vida de Deus. Por isso fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados com um propósito, né? Lá no catecismo, né? Na primeira pergunta do catecismo de Westminster, vão falar isso. Qual é a finalidade do ser humano? A finalidade do ser humano é glorificar a Deus e gozar a Deus para sempre, fruir a Deus para sempre. Para isso nós fomos criados, para glorificar a Deus, para nos satisfazer na presença de Deus e para que Deus tenha prazer em nós. E muitas vezes, né, a mentalidade humana, ela inverte tudo isso. Ela coloca o quê? A nossa felicidade em primeiro lugar. E a Bíblia nos ensina que nós nunca seremos felizes se nós colocarmos a nossa felicidade em primeiro lugar. Nós temos que colocar o quê? A santidade em primeiro lugar, porque Deus é santo. Então olha só, quando a gente chega nesse momento da palavra de Deus, né, aqui, e agora eu quero chegar no versículo, a gente entende a meta da vida cristã. Ora, se eu fui criado por Deus, se você foi criado por Deus, se você foi salvo, se você foi regenerado, se o Espírito Santo, através da palavra de Deus, tocou na tua vida, te convenceu do pecado, e você tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se isso aconteceu com você, se tudo isso aconteceu com você, tem um objetivo para isso, tem uma meta para isso. E a meta da vida cristã, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Nós só seremos felizes glorificando a Deus. Nós só seremos completos glorificando a Deus. E quando que a gente glorifica a Deus? Quando a gente faz a vontade de Deus. Irmão, mas qual que é a vontade de Deus, né? Aí tem tanta reflexão, eu digo inútil, para entender qual é a vontade de Deus, que a palavra deixa muito clara qual é a vontade de Deus. Quando questionaram Jesus Cristo,
né, sobre o grande mandamento, né? Tava lá os fariseus preocupados, né, com os detalhes das leis e dos mandamentos, e Cristo resume tudo. Ele fala assim: ó, vocês querem entender o que vocês têm que fazer? Vocês têm que amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Olha só o padrão que Jesus coloca. Você quer entender qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vossa santificação. Você quer entender qual é a vontade de Deus? Nós citamos aqui no culto anterior, nós falamos de Tito. A vontade de Deus é nos remir para quê? Para que nós sejamos um povo zeloso de boas obras. Você quer entender qual é a vontade de Deus? Que você entenda que você é uma geração eleita, um povo santo, um sacerdócio. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Então, muitas vezes a gente fica, né, tentando, né, achar que existe um grande mistério em tudo isso. Mas não. A vontade de Deus é essa. É que nós comecemos a nos aproximar a cada dia mais dele, através da oração, através da palavra de Deus, através da meditação na palavra, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, e nós comecemos a ter um desfrute de Deus, nós comecemos a ter um relacionamento mais próximo com Deus, mais íntimo com Deus, e através disso nós vamos sendo o quê? Transformados. A nossa maneira de pensar, que era aquela maneira de pensar de todo mundo, aquela perspectiva apenas como se as coisas desse mundo fossem importantes, e você para de ter aquela perspectiva e você começa a pensar o quê? Nas coisas do alto. Você começa a entender que essa vida é apenas uma passagem, que a vida verdadeira começa depois. E você começa a entender a salvação de uma maneira mais ampla. Porque a salvação, irmãos, não é apenas para que você não caia mais num adultério, para que você não caia mais, né, num excesso de bebida. A salvação não é nem só para que você não seja condenado pelo inferno. A salvação é muito mais do que isso, ela é muito mais do que uma experiência. A salvação é uma vivência com Deus. A salvação é isso, é você entender a vontade de Deus e se esforçar a cada dia para praticar essa vontade na sua vida. E às vezes, qual que é o problema da gente? Às vezes a gente começa a pensar nessa vontade de Deus e pensar no que Deus quer para a nossa vida, e é lógico, né? Assim como eu citei que tem a vontade de Deus revelada para todos, tem a vontade de Deus particular para a sua vida e para a minha vida. E às vezes a gente fica preocupado com isso, né? Você já se sentiu dessa maneira? De um momento na tua vida que você está pensando assim, mas qual será a vontade de Deus para essa área da minha vida? Né? O jovem, por exemplo, Deus quer que eu case com esse ou com o outro. Aí a minha profissão, e o que eu tenho que fazer, ou às vezes algum momento na tua vida que você tem que tomar uma decisão financeira, uma decisão familiar, uma decisão profissional, e a gente fica perdido com tudo aquilo. E às vezes a gente começa, né, a querer ensinar a Deus, né? Senhor, peraí, vou te explicar o que o Senhor tem que fazer na minha vida, não é verdade? Se o Senhor fizer assim, 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 então é isso que o Senhor tem que fazer. Irmãos, que tolice, nós seres humanos imperfeitos, nós seres humanos que nascemos com essa mentalidade da natureza humana que eu citei, nós seres humanos que devemos toda a nossa vida à graça e à misericórdia de Deus, achar que a gente sabe o que é melhor para nós, achar que a gente pode chegar para Deus e falar, Senhor, faça isso, isso e isso. Sendo que a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. A gente não sabe nada. E Deus é perfeito. E Deus é bom. E Deus é todo-poderoso. E Deus é onisciente, conhece passado, presente e futuro. Então, olha só, a meta da vida cristã, irmãos, é que uma vez nós sendo salvos, nós sendo alcançados por essa tão grande salvação, que a gente possa começar a transformar a nossa mente, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus. E o que vai acontecer? Qual será o objetivo? Qual será o resultado de tudo isso? O resultado
é que a gente vai conhecer essa vontade de Deus, que tem 3 coisas aqui. Eu quero finalizar com essas 3 coisas. A vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Vontade boa. Você já desconfiou que Deus tinha uma vontade para você que não era boa? Não precisa, pode falar para você mesmo aí, não precisa levantar a mão. Você já desconfiou? Você já teve medo da vontade de Deus? Será que Deus vai fazer? Nossa, mas eu acho que eu não vou gostar. Sabe aquela coisa? Olha só, a palavra de Deus fala assim, que o perfeito amor expulsa o medo, não é verdade? Então, o nosso problema é que o nosso amor não é perfeito. O nosso problema é que a gente não se dedica da maneira que a gente tinha que se dedicar a essa renovação da nossa mente, essa renovação da nossa forma de pensar. O nosso problema é que a gente é muito pouco familiarizado com a palavra de Deus. O nosso problema é que a gente deixa escorregar demais para o lado da carne, entende? E a gente fica com medo, às vezes, dessa vontade de Deus. Mas não sei, será que Deus não vai me mandar lá para o final da África, lá para eu ser missionário? Ah, mas eu queria casar, será que Deus não vai me deixar solteirão? Ah, mas eu queria ter alguma coisa, será que Deus não quer que eu seja paupérrimo? Sabe essas coisas que começam a passar na cabeça da gente? E aí você começa a pensar, mas eu queria isso, eu queria aquilo e tal. E a gente começa, irmãos, sem perceber, a desconfiar da bondade de Deus. A gente chega aqui na igreja, a gente canta, a gente fala que Deus é bom, mas às vezes naqueles momentos de encruzilhada da vida, a gente duvida da bondade de Deus. A gente começa a achar que o que Deus quer, e aí eu estou falando por particular da sua vida e para a minha vida, a gente começa a achar que o particular para a minha vida e para a sua vida, de repente vai ser ruim. Não é verdade? Mas o apóstolo está falando aqui, gente, essa vontade é boa. Vocês lembram do Senhor Jesus, que certa vez ele falou assim, olha, se vocês que são ruins, né, que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Filho pediu um pão, você não vai dar para ele uma pedra, um escorpião. Imagina Deus, irmãos, né? Quem tem filho aqui sabe disso, né? Qualquer que ama o seu filho tiraria da sua própria boca para dar para ele, não é verdade? Imagina, irmãos, a nossa bondade, como que ela fica pequenininha perto da bondade de Deus. O nosso amor pelos nossos filhos, como que fica pequenininho perto do amor de Deus por nós. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos tão oprimidos, porque às vezes a gente não se dedica a isso. A gente não se dedica a essa familiarização com Deus, com a palavra de Deus. A gente não está vivendo em espírito. A gente muitas vezes está vivendo muito contaminado por essa perspectiva desse mundo. A gente sabe, está escorregando demais para o lado da carne. E tudo isso, irmãos, tudo isso começa a deixar a gente com medo de Deus, com medo das decisões de Deus para a nossa vida. A gente começa às vezes a questionar a Deus. Ah, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? E às vezes a gente fala que Deus é bom, mas é só da boca para fora. No íntimo da gente, a gente está preocupado com aquilo que Deus vai querer, que Deus vai fazer da nossa vida. Mas Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. A palavra fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro que certa feita, algum tempo atrás, eu estava num desses momentos da vida que eu tinha que tomar uma decisão e eu não sabia. E sabe aqueles momentos que você quer que Deus esteja sentado assim na sua frente, para você poder perguntar para Ele, Senhor, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? E aquilo começa a incomodar, né? E eu me lembro que, assim, falando com Deus e lendo a palavra de Deus e estando na presença de Deus, Deus me deu um versículo e eu vou colocar esse versículo para vocês verem aqui nessa noite. E aquilo foi como se Deus me pegasse no colo. Salmo 32, versículo 8. Coloca para mim, por favor. Salmos 32, versículo 8. O Senhor diz, olha que glorioso, irmãos, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você.
Vou ler de novo. Isso é para você, tá? Nessa noite aqui, é para mim e para você. Para você entender que essa vontade de Deus, ela é boa. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Não é você que vai se guiar, não é você que vai, é Deus. Ele te guiará pelo melhor caminho da sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Essa noite, irmãos, é isso que ele está fazendo. Ele está dando conselhos para mim, ele está dando conselhos para você. Ele está falando assim para mim: Adriano, olha, deixa de querer fazer as coisas do seu jeito, deixa de ir pela mentalidade desse mundo, deixa de escorregar para o lado da carne, deixa eu cuidar de você, deixa eu guiar a sua vida, ouça os meus conselhos, os conselhos da minha palavra. Lembra quando Jesus falou assim, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua palavra, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas? É isso aí. Coloca 34, Salmo 34, versículo 8 a 10. Provem, nós não estamos falando da vontade boa? Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Versículo 10. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom lhes faltará, irmãos. Nós não sabemos o que é bom para nós. Às vezes a gente acha que certa coisa é boa, e não é. Você já passou por isso na sua vida? Você já passou por momentos na sua vida que você, em oração assim, você pedia para Deus: mas Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, e Deus não dá. E de repente Deus dá diferente, lá na frente. Aí a hora que você olha lá na frente, você fala: nossa, mas como foi bom o Senhor ter me dado aquilo e me dado isso, foi muito bom. Olha, se o Senhor me desse isso lá, eu estava errado. Entende? Irmãos, você tem que entender que a vontade de Deus é sempre boa. Aquele que é salvo e aquele que está se dedicando a transformar a sua mente e não se conformar com esse mundo, ele vai experimentar. Sabe o que é essa palavra experimentar? É a palavra provar. Provar. Vocês vão provar da ceia aqui do Senhor. Provem. Deus está falando: provem que a minha vontade é boa. E ela não é só boa, né? Continuando aqui no versículo, fala assim: para que experimentem, prove qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar da palavra agradável agora. Essa vontade não é só boa, ela é agradável. Ou seja, aquele que começa a se aproximar de Deus, ele começa a ter esse prazer em Deus. As coisas de Deus já não são mais difíceis. As coisas de Deus já não são mais penosas. As coisas de Deus já não são mais pesadas. Coloca para mim em 1 João 5, capítulo 5. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1. Pode colocar o versículo 3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o que, irmãos? Difíceis. Coloca Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. 97. Aí é o 107. 119, versículo 97. Aí é o 97:1, tá aí. Olha o que o salmista está falando. Como eu amo a tua lei, penso nela todo dia. Irmãos, é isso aqui que essa palavra está falando para mim e para você. Você lembra do Salmo de número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Esse é o que ama a lei de Deus. Isso é uma fonte de transformação, irmãos, e é algo agradável. São mandamentos, né? Numa outra versão fala: os seus mandamentos não são pesados. Num outro salmo, eu não vou pedir para colocar aqui para a gente ganhar tempo, mas no salmo de número 19,
vai falar o seguinte, que os juízos do Senhor, esses mandamentos do Senhor são justos, são verdadeiros, eles são mais desejáveis do que o ouro puro e são mais doces do que o mel e que o destilar dos favos. O Senhor quer nos levar para um momento, irmãos, em que essa vivência com Ele, em que essa familiarização com a sua palavra seja uma fonte de gozo na nossa vida, seja uma fonte de prazer. E isso precisa acontecer conosco. Muitas vezes nós temos uma vivência nesse mundo que as outras pessoas elas olham para a nossa vida e elas não querem ser cristãs, elas não querem ser crentes. Por quê? Porque estão nos vendo ter uma vida que elas não querem. Às vezes as pessoas falam assim, mas é isso que é ser cristão? Eu não quero isso, eu quero aproveitar a vida, eu quero viver a vida, eu não quero ter essa vida estreita que vocês têm, essa vida cercada que vocês têm. Mas, irmãos, ser cristão não é isso. Ser cristão é desfrutar do maior prazer que se pode ter nesse mundo, que é o prazer de fazer parte da família de Deus, de ser chamado filho de Deus, e de saber que essa vida vai passar rapidinho e que tem toda uma eternidade de glória preparada para nós. Isso é ser cristão. Mas nós vivemos dessa forma, nós vivemos debaixo dessa perspectiva, nós passamos isso para o mundo? Não, muitas vezes o que nós estamos mostrando para o mundo é uma vida de derrota, é uma vida de preocupação, é uma vida de cabisbaixo, é uma vida que muitas vezes ele fala assim, mas a minha vida é melhor que a sua. Irmãos, eu não estou falando aqui de bens, eu não estou falando aqui de posição social, eu estou te falando aqui de uma alegria que nada pode te tirar, que circunstância alguma abala. É disso que a palavra está falando aqui, de algo agradável a tal ponto que, infelizmente, muitos que estão na igreja cristã não conhecem esse prazer. Muitos que estão na igreja cristã não podem falar como aquele salmista, no Salmo 119, 97, quanto eu amo a tua lei, nela medito dia e noite. Vontade boa, vontade agradável. E para finalizar, irmãos, a vontade de Deus, ela é uma vontade perfeita. Observe que o nosso Pai é perfeito. O que Jesus falou? Sede perfeitos como é o vosso Pai nos céus. Não é verdade? Então, olha só, por que nós estamos aqui? Nós estamos sendo preparados, irmãos, para viver em perfeição. Nós estamos sendo preparados, irmãos, para olhar frente a frente para aquele que é perfeito. Nós estamos sendo preparados aqui para uma vida eterna perfeita. Você sabe o que é uma vida perfeita? É lógico que você não sabe o que é. Eu não sei, ninguém de nós sabe. Porque tal somos aqui nessa terra, imperfeitos, com mentes imperfeitas, que a gente não pode nem imaginar o que é essa vida que está sendo preparada para nós, irmãos. Mas é uma vida perfeita. Imagina paz perfeita, imagina alegria perfeita, imagina toda a realização, imagina tudo que você imaginar de melhor. É uma vida perfeita. Você já parou para pensar que um dia nós estaremos frente a frente com Cristo? E que nesse dia o nosso objetivo, se nós entendermos essa palavra que está sendo pregada hoje, nosso objetivo é usar sabiamente o nosso tempo aqui, usar cada dia do nosso tempo, para que quando nós estivermos face a face com Cristo, nós não sejamos envergonhados. Quantos de nós, se Cristo voltasse hoje, ou se nós partíssemos, morrêssemos hoje e fôssemos para a vida eterna e chegássemos na frente de Jesus Cristo, nós estaríamos envergonhados. Envergonhados porque não nos dedicamos verdadeiramente a essa transformação da nossa mente, porque não nos esforçamos para entender qual é essa vontade boa, agradável e perfeita. Mas quem sabe que um dia estará na presença de Cristo se prepara para isso. Essa, irmãos, é uma mensagem de purificação. Essa é uma mensagem de santificação.
Eu quero terminar pedindo para que coloque aí, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 2 e 3. 1 João 3, versículo 2 e 3. Amados, já somos filhos de Deus. Presta atenção nesse versículo. Amados, já somos filhos de Deus. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Seremos perfeitos, irmãos. Estamos sendo preparados para a perfeição, com essa vontade perfeita de Deus. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Versículo 3. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Isso é santificação. Isso é transformação da sua mente. Isso é você apresentar todo o seu ser, que é o resumo desses 2 versículos: corpo, alma e espírito na presença de Deus. E assim, você colherá o objetivo, a grande meta da vida cristã e o grande resultado, que é experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade e volto a palavra ao pastor Alan.